Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos estudar a doutrina espírita. Hoje estudaremos os anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que está no livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, capítulo 9. Vamos ao nosso estudo logo após a vinheta. Roda a vinheta aí. No item 489, pergunta Allan Kardec: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Os espíritos superiores responderam: sim, o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Na 490, pergunta Kardec: que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. Na escala espírita, nós estudamos os espíritos superiores. E é um espírito de ordem elevada. Esses são os nossos anjos da guarda. E lembrando, os anjos da guarda, eles são de uma ordem de moral muito elevada e também de sabedoria muito elevada. Então, eles têm intelectualidade e moral elevadas. E são esses espíritos encarregados de nos proteger. Pergunta Kardec na questão 491. Qual a missão do espírito protetor? E os espíritos superiores responderam: a de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então está aí a missão dos espíritos protetores, dos nossos anjos guardiões. É de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, seguir a lei de Deus, amar o próximo e perdoar as ofensas, ajudá-los com os conselhos dados, que são sempre sábios e dentro de uma moral super elevada, consolar nas aflições, temos muito no mundo de provas e expiações, e nos sustentar com coragem para que nós possamos bem passar pelas provas que escolhemos nesta vida. 492, pergunta Kardec: o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? E os espíritos responderam: desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita. E mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra, nessas encarnações, são menores do que um piscar de olhos diante da eternidade. É menor que o tempo que leva um raio para cair sobre a Terra. As nossas existências terrenas são curtas. Então, esses espíritos nos acompanham por várias e várias e várias encarnações, para que possamos ser orientados por esses bons conselhos, amparados, nos dando coragem para passar pelas provas da vida. 493, pergunta Kardec: a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Responde os espíritos: o espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns isso é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Para aqueles que já estão no caminho, conduzindo segundo a lei de Deus, que é amar a Deus, amar o próximo e perdoar as ofensas, é um grande prazer, né? Mas para alguns que ainda não estão neste caminho, estão em caminhos opostos, é mais difícil, é uma missão e é um dever orientar esses espíritos a retornarem ao caminho do bem. 493A. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos?
Não, mas o faz de maneira geral. Muitas das vezes, ao espírito, ao renascer, ao reencarnar, muitos espíritos concorrem naquele momento para ampará-lo. E muitos até dizem que ficam alguns espíritos, 7 espíritos, protegendo aquele neném para que ele possa progredir num momento tão delicado da sua vida. Então, de uma maneira geral, os espíritos concorrem para o bem dos espíritos encarnados. Mas depois de algum tempo, ficamos só mesmo com um espírito anjo guardião. Podemos ter amigos espirituais, parentes que nos ajudam nessa caminhada terrena, né? Mas um anjo da guarda fica realmente encarregado da nossa proteção. 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Respondem os espíritos. Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Ou seja, o espírito às vezes recebe uma incumbência de Deus para realizar outras missões. Então ele é substituído por um outro espírito superior, de igual categoria, de mesma elevação, para nos ajudar a nossa caminhada e a nossa evolução na nossa trajetória espiritual. Na questão 495, pergunta Kardec: o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? É uma boa pergunta, né? Será que eles desistem? Não, esse aí eu não aguento, não consigo proteger. Vejamos. Os espíritos responderam: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Muitas das vezes, esses espíritos rebeldes aqui encarnados, que estão na contramão do bem, do amor ao próximo, eles estão ouvindo mais os espíritos inferiores que induzem eles a cometer erros e desatinos, né? Mas os espíritos bondosos, os anjos guardiões, não nos abandonam. Eles sempre se fazem ouvir. Em alguns momentos eles chegam e avisam, dão seus alertas. Quando ele dá ouvidos ao seu anjo guardião, o espírito protetor se achega a ele com mais carinho, com mais devotamento, mas nunca o abandona. Meus amigos, ficamos por aqui. Aí está o Livro dos Espíritos, da tradução de José Herculano Pires, editora LAC. É a melhor tradução da codificação espírita, na minha opinião. Agradeço a sua participação nos nossos estudos. Clique no sininho, inscreva-se no canal para que nós possamos continuar estudando a doutrina espírita, que nos traz todas as orientações acerca da vida espiritual. E que possamos sempre orar pelos nossos anjos guardiões que nos ajudam, nos dão coragem e nos ajudam nas nossas provas aqui na Terra. A todos, muita paz.